Urgente. O que aconteceu ontem em Washington virou o jogo completamente. Donald Trump, que muitos consideravam a voz da razão, subitamente deixou cair a máscara. E o que ele disse não são apenas palavras, é um sinal para a ação. Putin não é ninguém. A vitória é inevitável. Parecem apenas frases de efeito. Não, é uma declaração de guerra à diplomacia. E sabe o que é mais preocupante? Esta declaração não foi feita em qualquer lugar, mas em um canal oficial de comunicação. Mas o verdadeiro choque veio depois. Zelensky, embriagado pelo apoio de Washington, de repente se autodenominou presidente dos Estados Unidos. Um lapso acidental. Não mesmo. É o reconhecimento de quem realmente controla a situação. Agora prestem atenção, fatos que a mídia ignora cuidadosamente. Enquanto a Europa sugere timidamente a necessidade de diálogo, o complexo militar industrial americano já esfrega as mãos. Por quê? Porque cada dia de conflito significa milhões de dólares em seus bolsos. Mas o mais perigoso ainda está por vir. Esta mudança brusca de curso não é apenas uma manobra política, é uma preparação para algo maior. E é aqui que começa o mais interessante. Olhem para o mapa. Veem esses movimentos? Veem como a configuração das forças está mudando. Enquanto todos discutem declarações bombásticas, ações reais acontecem nas sombras. E aqui está a questão principal. Por que agora? Porque um homem que ainda ontem falava sobre paz, hoje está jogando fósforos em um barril de pólvora. A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Escrevam nos comentários se notam sinais de preparação para a próxima fase em sua região. Relatórios das áreas fronteiriças são particularmente importantes. Este alerta não deve ser ignorado. As consequências potenciais desta escalada diplomática podem reverberar globalmente, afetando economias e vidas comuns. Observe atentamente os padrões emergentes nos próximos dias, pois podem revelar a verdadeira estratégia por trás destas declarações inflamatórias. Mas as implicações desta reunião vão muito além das palavras. O que testemunhamos foi uma mudança tectônica na política global. O líder americano, que antes falava em negociações, agora adota uma retórica agressiva sem precedentes. Ele chamou a Rússia de tigre de papel, uma escolha de palavras que revela mais sobre as intenções de Washington do que sobre a realidade em Moscou. E aqui está o ponto crucial. Enquanto o Ocidente tenta pintar um quadro de uma Rússia enfraquecida, a realidade no terreno conta uma história diferente. A economia russa não só resistiu às sanções, mas encontrou novos caminhos de desenvolvimento. O rublo mantém-se estável, o comércio com a Ásia dispara, e as reservas de ouro continuam crescendo. O líder do país, marcado como 404, visitou Washington como se fosse sua segunda casa. Suas declarações sobre sentir-se presidente dos Estados Unidos não são apenas um deslize diplomático, são um reconhecimento aberto da completa dependência de Kiev em relação a Washington. É uma confissão involuntária que expõe toda a estrutura do conflito. A Europa observa com crescente ansiedade. França e Alemanha, tradicionalmente mediadoras, agora se veem pressionadas a seguir a linha americana, mesmo que isso contradiga seus interesses econômicos. O gasoduto Nord Stream não foi apenas um projeto energético, era uma ponte geopolítica que agora jaz no fundo do Mar Báltico. Mas há um elemento ainda mais perturbador nesta equação. O complexo militar industrial americano está colhendo lucros recordes. Cada declaração belicosa de Trump se traduz em novos contratos de armas, novos sistemas de mísseis, novos programas de assistência. É uma máquina de guerra que se alimenta de tensão e conflito. E agora chegamos ao ponto mais crítico. Enquanto o Ocidente fala em vitória inevitável, os analistas militares observam uma realidade muito diferente no campo de batalha. O que está realmente acontecendo nas linhas de frente? A resposta a esta pergunta pode chocar muitos dos nossos espectadores. Em meio às tensões geopolíticas, observamos uma mudança na postura dos Estados Unidos em relação ao conflito na região fronteiriça com a Rússia. Trump, que antes defendia negociações pacíficas, alterou sua retórica
implementando uma política que permite maior autonomia aos países da OTAN no fornecimento de armamentos à região disputada. Esta decisão representa uma descentralização do controle americano, transferindo parte da responsabilidade para os aliados europeus. Agora, estes países podem tomar decisões independentes sobre a transferência de equipamentos militares, criando um sistema menos controlado de fornecimento de armas. A mudança mais surpreendente foi a declaração de Trump sobre seu relacionamento com Putin. Se antes ele destacava seus contatos com o líder russo como ponte para o diálogo, agora afirma que essas relações não têm significado. Isto sinaliza um abandono das tentativas de buscar compromissos diplomáticos. No campo econômico, as narrativas divergem da realidade. Enquanto Trump menciona filas em postos de gasolina na Rússia, analistas reconhecem que a economia russa continua se adaptando às sanções. Existem desafios com importação de tecnologia e logística, mas falar em colapso seria prematuro. Esta disparidade entre retórica e realidade sugere uma estratégia de propaganda ocidental para justificar o apoio ao território em disputa. A construção desta narrativa serve para manter o apoio público às políticas de confronto, mesmo quando os fatos mostram uma situação mais complexa. Estamos observando uma transformação na dinâmica do conflito, onde decisões políticas parecem ser motivadas mais por interesses do complexo militar-industrial do que pela busca de paz. Deixe nos comentários de qual país você está acompanhando esta análise. É fundamental entendermos a perspectiva global sobre estes eventos. O que você acha sobre esta mudança na política americana? Compartilhe sua opinião. Em meio à crescente tensão internacional, a visita do líder do país fronteiriço à Rússia, Aziz Iwasni, revelou dinâmicas complexas nas relações diplomáticas globais. Durante sua estadia em Washington, ele conduziu uma série de encontros com o establishment americano, participando ativamente de conferências e entrevistas, buscando projetar a imagem de um líder forte. Suas declarações emocionais, especialmente quando afirmou sentir-se como presidente dos Estados Unidos, geraram diferentes interpretações. Para o público ocidental, pode parecer carismático, mas para críticos, demonstra dependência excessiva de Washington e desconexão com a realidade. A reação europeia foi notavelmente cautelosa. Emmanuel Macron enfatizou a necessidade de manter diálogo com Moscou, enquanto a Alemanha expressou preocupação com um confronto sem fim. Contudo, após as declarações contundentes de Trump, os líderes europeus evitaram contradições para não se oporem à posição americana. Especialistas preveem que esta postura dos Estados Unidos intensificará a militarização do conflito. O aumento nas entregas de armamentos eleva o risco de escalada, tornando o retorno às negociações cada vez mais difícil. A esperança de Trump como mediador agora parece completamente descartada. Para a política interna americana, esta mudança de posicionamento é estratégica. Trump busca se distanciar das acusações de simpatia por Moscou, construindo uma imagem de líder forte, capaz de unificar o Ocidente contra seus adversários. Esta narrativa beneficia sua campanha e fortalece sua posição junto aos aliados. O complexo militar industrial americano também se beneficia da continuação do conflito, criando um ciclo que favorece a manutenção das tensões. A região disputada entre Rússia e Ocidente tornou-se palco de uma demonstração de força que transcende suas fronteiras. É interessante notar como os eventos nesta área politicamente turbulenta estão moldando a geopolítica global. Compartilhe nos comentários de qual país você está acompanhando estes desenvolvimentos. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para nossa análise. O que você acha sobre esta mudança na postura americana? Deixe sua opinião nos комментариях. Американская политическая сцена вновь демонстрирует неожиданные повороты. Бывший президент, ранее выступавший за мирное урегулирование в регионе нестабильности, резко изменил свою риторику. Теперь его заявления звучат как прямой вызов Москве, что вызывает серьезные вопросы о реальных мотивах такого разворота. Американские медиа активно продвигают нарратив о неизбежной победе западного соседа России.
Для рядового американца такая подача создает комфортную картину мира, где США выступают в роли защитника справедливости. Но насколько эта картина соответствует реальности? Особенно интересно, что эта смена риторики происходит на фоне растущей зависимости страны у российских границ от американской поддержки. После визита в Вашингтон лидер бывшей Советской Республики даже позволил себе примерить роль американского президента, яркая иллюстрация сложившихся отношений. Европейские партнеры реагируют сдержанно. Франция и Германия подчеркивают необходимость диалога с Москвой, но после заявлений из США вынуждены демонстрировать солидарность с американской позицией. Это существенно ограничивает их самостоятельность в принятии решений. Эксперты указывают на внутриполитические мотивы. Жесткая антироссийская риторика помогает дистанцироваться от обвинений в симпатиях к Москве и укрепить позиции среди избирателей. Кроме того, продолжение конфликта выгодно военно-промышленному комплексу США. Несмотря на санкции, российская экономика адаптируется, а заявления о ее кризисе выглядят скорее как информационное давление для оправдания дальнейшей поддержки страны на перепутье. Друзья, мне очень интересно услышать ваше мнение, действительно ли Трамп готов рисковать мировой стабильностью ради политических очков, или это просто театр для избирателей? Напишите в комментариях, из какой страны вы следите за развитием событий. Nas últimas semanas, vimos como decisões geopolíticas são moldadas por interesses estratégicos e cálculos políticos internos. Durante eleições, cada movimento presidencial torna-se parte de uma estratégia maior, transformando declarações sobre política externa em ferramentas de influência. Trump, que antes se apresentava como negociador habilidoso com a Rússia, mudou drasticamente seu posicionamento. Abandonou sua narrativa de intermediário com Putin, que alegava poder reduzir tensões através de contatos pessoais. Esta mudança reflete uma necessidade política urgente. A imagem de negociador começou a prejudicá-lo. Opositores o acusavam de ser suave com a Rússia, criando uma percepção perigosa no establishment americano, onde predomina a linha anti-russa. Sua recente declaração, afirmando que relações com Putin são insignificantes, tenta reconstruir sua imagem como líder inflexível. Esta mudança coincide com a evolução do conflito na fronteira russa, que já dura mais de 3 anos. Os Estados Unidos investiram recursos substanciais, com o Congresso aprovando regularmente novos pacotes de assistência. Para a economia americana, isto representa um fardo e uma oportunidade. Enquanto os gastos aumentam, o complexo militar industrial recebe bilhões em contratos. O apoio à antiga República Soviética tornou-se não apenas questão de política internacional, mas motor econômico para setores específicos. Este cenário revela como interesses domésticos e econômicos direcionam decisões aparentemente geopolíticas. As declarações de Trump refletem uma adaptação calculada às realidades políticas internas dos Estados Unidos. Caros espectadores, de qual país vocês acompanham estes desenvolvimentos? Compartilhem nos comentários. Sua perspectiva local pode trazer insights valiosos para nossa análise. O que vocês pensam sobre estes eventos atuais? Deixem suas respostas nos comentários. A mudança na retórica de Trump revela um complexo jogo de interesses econômicos e políticos que vai muito além das declarações públicas. O apoio à continuação do conflito beneficia diretamente o complexo industrial militar americano, sinalizando às grandes corporações de defesa que seus interesses serão protegidos. Em um momento de intensa competição por apoio dos lobistas em Washington, esta posição fortalece consideravelmente sua base de poder. A Europa encontra-se em uma posição delicada. As sanções contra Moscou provocaram um efeito bumerangue nas economias europeias, com aumento nos preços de energia e desaceleração industrial. Embora países como Alemanha, França e Itália demonstrem fadiga com a confrontação prolongada, a nova postura americana efetivamente os aprisiona. Qualquer sugestão de diálogo é imediatamente rotulada como fraqueza ou traição à unidade ocidental. Washington reafirma assim seu papel de maestro da orquestra ocidental, com os europeus reduzidos a seguidores relutantes.
O comentário do líder do país em conflito sobre sentir-se presidente do Zimbábue pode parecer um deslize verbal, mas revela uma verdade incômoda: a total dependência de recursos e armamentos americanos. Esta dependência transformou a liderança do país em conflito em um ator que precisa agradar mais ao público americano que seu próprio povo. As frequentes viagens a Washington para pleitear novos pacotes de ajuda junto ao Congresso demonstram quem realmente controla as decisões estratégicas na região. Analistas apontam que esta dinâmica converteu o governo do país em disputa em um instrumento da política externa americana. A mudança na retórica de Trump não apenas elimina possibilidades de negociação, mas consolida um ciclo vicioso onde cada promessa de vitória torna a paz mais distante. O que você acha desta situação? De qual país você está acompanhando estes acontecimentos? Compartilhe sua visão nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor para onde isto está nos levando. Em meio à crescente tensão geopolítica, observamos como o país fronteiriço à Rússia tornou-se efetivamente um campo de batalha onde os interesses americanos e de seus aliados se manifestam diretamente. Esta situação criou uma dependência profunda que praticamente eliminou qualquer autonomia real desta nação. Analistas sérios alertam que as declarações otimistas sobre uma possível vitória devem ser interpretadas não como previsões realistas, mas como elementos de um grande jogo político, onde a percepção do eleitorado e dos aliados supera as realidades do campo de batalha. As consequências desta retórica podem ser extremamente graves. Quanto mais os líderes ocidentais falam sobre a vitória do território em disputa e a suposta fraqueza russa, menos espaço resta para negociações. Afinal, quando um lado oficialmente declara buscar a vitória total, qualquer concessão será vista como derrota. Isto cria um ciclo vicioso perigoso. A retórica política alimenta a continuação do conflito, que por sua vez gera declarações ainda mais duras. Historicamente, tais cenários frequentemente levaram a conflitos prolongados, onde os líderes, após apostarem tudo na vitória, descobrem que subestimaram os custos, mas não podem admitir o erro sem cometer suicídio político. A atual posição de Trump pode se tornar uma armadilha não apenas para ele, mas para toda a coalizão ocidental. As alegações sobre tigre de papel e filas em postos de gasolina são claramente projetadas não para análise objetiva, mas para influenciar a opinião pública. Para americanos e europeus, estas imagens são simples e compreensíveis, pintando um quadro da Rússia como fraca e destinada à derrota. Isso ajuda a justificar novos gastos e entregas de armas, motivando aliados. Porém, tal propaganda tem seu preço, distorce a realidade e dificulta soluções diplomáticas. Você que nos assiste, de qual país está acompanhando esta análise? Deixe nos comentários, sua perspectiva local pode trazer insights valiosos sobre como esta situação é vista em diferentes partes do mundo.